Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa, hoje para falarmos de ficção. Eu fiz um vídeo há um mês, mais ou menos, sobre 5 livros de não ficção que eu queria ler ainda esse ano e 5 recomendações para vocês. E agora eu quero fazer o mesmo vídeo falando de ficção. Então eu vou contar 5 livros que eu quero dar conta de ler ainda esse ano de ficção e quero recomendar 5 dos meus livros de ficção favoritos da vida. E eu pensei muito em pegar livros que eu comento pouco aqui no canal e que eu vejo serem pouco comentados, pelo menos nos canais aí por onde eu passo pelas redes. Vamos começar com os que eu quero ler ainda esse ano, para eu poder contar para vocês um pouquinho da sinopse. Primeiro aqui, saiu pela Tordesilhas, O Pomar das Almas Perdidas, da Nadifa Mohamed. Ela é da Somália. E a sinopse do livro é a seguinte: Hargeisa, segunda maior cidade da Somália, 1987. A ditadura militar que está no poder dá demonstrações de força e grandeza, mas o vento que sopra do deserto traz os rumores de uma revolução. Aos 9 anos, atraída pela promessa de ganhar seu primeiro par de sapatos, a menina Deco deixa o campo de refugiados onde nascera. Em circunstâncias dramáticas, conhece Kausar. Eu espero que os nomes não estejam tão errados assim. Uma viúva confinada em sua cama após ser espancada por Filsan, uma jovem soldado que deixara a capital para reprimir a rebelião que crescia no norte. Essas 3 vidas distintas voltam a se cruzar em um destino impensável pouco tempo antes. Além de contar a história de uma guerra que chocou o mundo, Nadifa Mohamed desvenda a alma e a cultura do povo somali por meio de suas 3 protagonistas. Intimista, singelo e poético, O Pomar das Almas Perdidas nos lembra que a vida sempre continua, apesar do caos e do sofrimento. Bonito. Achei bonita essa sinopse. Enfim, não é muito longo, estamos falando aí 290 páginas, 295 páginas, então espero dar conta dele em breve. E aí, tem um clássico da ficção científica que eu tô postergando para ler já faz muito tempo. Aliás, esse é um vídeo que eu podia fazer. Clássicos que eu tô enrolando para ler, né? Aí eu posso fazer até temático. Ficção científica, latino-americano, portugueses, brasileiros. Eu olho eles na estante, eu tiro eles, aí eu só limpo e ponho de volta. E eles estão lá. Esse aqui era um deles, que é o Nós, do Zamyatin. Esse aqui dizem que é uma das inspirações, ou um dos livros que inspirou 1984 do Orwell, que é um livro que eu gosto bastante. E eu sei que tem outra edição dele, tem uma edição, acho que a capa é preta e branca, não tem uma coisa assim? Mas eu não sei de que editora que é, eu tenho essa aqui da 34, que ele entra na coleção Leste. Mas vamos lá, num futuro distante, com a população mundial reduzida a 10 milhões de habitantes, instituiu-se uma sociedade controlada e mecanizada, o Estado Único. Nela não há espaço para o indivíduo, apenas para o coletivo, e as pessoas não têm nomes, apenas números, e qualquer desvio é punido com a morte. Certos de terem encontrado a fórmula da felicidade, os líderes do Estado Único constroem uma nave para levar seu modo de vida a outras galáxias. Porque esse é sempre assim, né? O humano faz negócio, a pessoa faz negócio e acha que é a última bolacha do deserto, e aí quer levar, né, a última bolacha do pacote, e quer que todo mundo coma também. Maravilhoso. Um dos construtores da nave é o narrador do livro, D503, que escreve um diário a fim de mostrar aos futuros leitores as benesses desse mundo perfeito. Entretanto, ele verá suas convicções abaladas ao conhecer uma mulher misteriosa, I-330, e passar a ter sentimentos há muito reprimidos, sonho, amor e fantasia. Influenciou Orwell, influenciou... Tem outros nomes aqui, ó. Vonnegut, Huxley, nomes grandes, hein? Muito bom. Outro livro que eu também quero dar conta esse ano, eu já li essa autora. Anos atrás ela escreveu um livro sobre... Eu li um livro dela, né? Sobre a imigração da família dela do Haiti para os Estados Unidos. E eu não lembro o título do livro. Eu vou deixar na caixa aqui embaixo, quando eu lembrar, porque eu realmente não lembro. Mas é Clara da Luz do Mar, da Edwige Danticat. E a história é a seguinte: no dia do aniversário de 7 anos de Claire, seu pai decide entregá-la para Gaëlle, a vendedora de tecidos da pequena Ville Rose, no Haiti, para que ela dê à menina uma vida melhor. Nesta triste
Neste triste e delicado romance, Edwidge Danticat fala dos misteriosos laços que criamos com a natureza e com aqueles à nossa volta. Como num tecido, as vidas dos moradores do vilarejo se entrelaçam, e cada história revela algo da tragédia de todos eles, mas também seus momentos de força, resistência e esperança. Eu gostei bastante da escrita da Danticat, então eu peguei esse aqui. Esse aqui é a minha edição da Tag, mas o livro saiu pela Todavia. Peguei esse aqui pra ler esse ano, vamos ver se vai, né? Os deuses da leitura me ajudarem. Esse aqui eu sei que tem que estar cabeça boa, né, pra ler, que é A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga. Eu tenho, acho que mais outros 2 dela lançados aqui, que eles têm essa mesma carinha, muda só as cores, pela Nós. É um livro curtinho, a gente tá falando aí umas 150 páginas, mas o tema é um pouco difícil. O romance A Mulher de Pés Descalços foi escrito em memória de Stefânia, a mãe da escritora, assassinada pelos Hutus durante a Guerra Civil de Ruanda. As lembranças de um paraíso perdido, onde Stefânia era uma senhora alegre e casamenteira, que dava conselhos às moças em torno do amor e da vida matrimonial, mesclam-se imagens terríveis, como a busca de esconderijos seguros para salvar seus filhos do extermínio. Esse aqui é um que eu sei que tem que estar com a cabeça meio certa para falar. Talvez esses 2 dialoguem. Talvez esses 3 dialoguem, né? Um pouco. Ai, meu Deus. Vamos ver. Eu tô separando só os livros que quebram a cabeça da gente. Depois eu reclamo que eu tô de ressaca, né? É exatamente o que eu faço toda vez. E por fim, o 5º livro que eu quero ler ainda esse ano é a saga de Gösta Berling, da Selma Lagerlöf. Esse aqui tem um pós-fácil da Marguerite Yourcenar com tradução do Guilherme da Silva Braga. A tradução tá meio apagadinha, né? Mas dá pra ver. A Carambaia, acho que esse livro nunca tinha sido publicado no Brasil, apesar dele ter sido escrito em 1891. E aí a Carambaia publicou em 2021 essa edição aqui, belíssima, belíssima, em 1000 volumes, 1000 unidades. Ela publicou só 1000 unidades. A minha, ó, é número 644. Legal, né? Fofo. Não tem uma sinopse aqui para eu ler para vocês, mas basicamente a gente vai acompanhar a Gösta Berling, que é um homem, ele é um pastor, mas ele é um beberrão, e ele acaba caindo na vida. Ele passa a viver com uma senhora que tem muito poder, ela é dona de uma fundição de ferro, se eu não me engano, e ela tem 12 cavalheiros, e ele é o mais tudo de todos, assim, ele é o mais tchan de todos, ele é um cara chamativo, ele é um cara agradável, vamos dizer assim. O que me chamou a atenção nesse livro, além, óbvio, né, de ser um resgate de uma história que tinha sido escrita muitos anos antes e nunca tinha sido publicada no Brasil, é que a Selma foi a primeira mulher a vencer o Nobel. Então, eu quero conhecer a escrita dela. Eu tenho um outro livro dela também que eu não sei onde tá. Mas, se eu não me engano, saiu pela editora Wish. Mas tem um outro livro dela rondando aí o mercado brasileiro. Vale a pena conhecer. Quer dizer, se for bom pra ler, né? Vamos ver. Espero que seja. Porque, como eu disse, de 1000 livros eu tenho um. E eu espero que seja bom. Porque essa edição é bem bonita. A capa é bonita. Achei legal eles deixarem o pós-fácil da Yourcenar. Vamos ver. Conto pra vocês mais quando eu ler o livro, né? Pra gente discutir um pouquinho se vale resgatar mais da Selma. É que eu sempre acho que vale, né? Mesmo se for ruim. Se é ruim, a gente se vira. Vamos falar então de 5 livros de ficção que eu recomendo pra vocês. 5 dos meus livros favoritos da vida. Caso vocês tenham interesse em ler umas coisinhas um pouquinho diferentes. Eu vou começar por um que na verdade eu não tenho mais. Eu li em e-book há muitos anos. E aí acabou que eu ainda não tenho o livro físico. Provavelmente eu vou ter o livro físico em algum momento pra eu poder reler a história, porque eu gosto muito dessa história. Então eu acho que vem aí. Mas é o Sul e o Norte, Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. A Pedra Azul, se eu não me engano, reeditou o livro com o nome de Margaret Hale, que é o nome da personagem principal. Dizem por aí, né, que a Gaskell queria que o livro chamasse Margaret Hale, já que é a história dela,
mas o Dickens recomendou que ela chamasse de Norte e Sul, porque o livro ele vai falar muito sobre essa disparidade entre o Norte e o Sul da Inglaterra na época, né? E o que acontece? É um romance social, né? É assim que ele é definido em vários lugares. Mas a Margaret Hale e a família, eles mudam do Sul, né? O Sul mais agro, mais... não, nem agro, né? O Sul mais camponês, vamos dizer assim, onde ela vivia com a família, para o Norte, altamente industrializado da Inglaterra. E a região estava naquele desenvolvimento fortíssimo, máquina para todo lado, fábrica para todo lado, e aí ela vai observar ali os impactos da Revolução Industrial, que estava o quê? Na sua fase final. O livro foi escrito em 1854, então vamos dizer que aí já tinha uns 100 anos, talvez, de indústria, talvez um pouco menos. E aí ela vai notar os impactos das novas formas de trabalho nos trabalhadores, né? Ela vai abordar temas como greve, como pagamentos defasados e etc. E no livro ela conhece o industrial, pessoalmente, que é o John. E eles vão ter aí uma relação. Vai ser uma relação meio inimigos para amantes, né? O famoso enemies to lovers, que as jovens adoram, mas com um pano de fundo muito denso, muito social, uma conversa muito recheada de informações históricas sobre o que era ou o que estava causando a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Que ao mesmo tempo que levava e avançava o país em algumas vertentes, e o John, né, o industrial, ele vai defender esse lado, a Margaret via o que isso também causava nas relações trabalhistas do outro lado. Então a gente vai meio que ter aí uma visão quase 100%. Eu acho que a autora, ela cai um pouquinho ali pro lado da Margaret Hale. A gente vê que tem uma defesa dos trabalhadores mais forte do que dos industriais, mas eu acho que é um livro delicioso de ler. Mesmo se você passar um pouco por cima desse panorama social, o que eu não recomendo porque é um panorama muito bem escrito, o livro é uma delícia de ler. Dizem que Dickens não gostou, né? Mas eu adorei, então, enfim. E eu acho muito gostoso de ler. Então vou pedir pra Lana deixar a capinha dele aqui enquanto eu falo do livro pra vocês. E recomendo demais. Eu quero ler mais coisas da Gaskell. Eu só li até hoje o Norte e Sul. Mas eu tenho outros livros dela que eu vou dar conta. Acho que a Pedra Azul que tá republicando bastante coisa dela. Outro livro que eu super recomendo é o Festa no Covil. Essa capa lindíssima do Juan Pablo Villa-Lobos. Esse aqui foi o romance de estreia dele, que foi muito impressionante quando saiu. E aqui a gente vai descobrir como é a vida dentro de um cartel mexicano, só que contado pelo filho do chefão do cartel. Não sei como é que eles chamam o chefão do cartel mexicano. Tem um nome? Eu não sei. Ele não tem uma idade específica, mas a gente sabe que é uma criança, né? E aí, como acontece, né? Ele conta o que ele vê e o que ele ouve falar dos empregados sem muito filtro, né? Porque para ele não tem muita noção, né, do que está acontecendo. E aí ele deixa a interpretação das coisas terríveis que ele está contando para o leitor, que sabe muito bem o que está acontecendo, né? Então, uma cabeça rolando, um animal que sai com a boca cheia de sangue, enfim. O principal desejo dele, do narrador, é completar um mini zoológico com um hipopótamo anão, que, se eu não me engano, só existe na África. Então, quem tá por dentro um pouco das histórias de Pablo Escobar vai ver uns ecos, assim, né, de Escobar nisso aqui. Porque Escobar que tinha um mini zoológico, né, completamente pancado da cabeça. Mas, enfim, e aí o leitor se divide, né, entre essas histórias horríveis que a gente tá acompanhando, violentas pra caramba, que esse menino conta com muita naturalidade, como se fosse algo que ele visse, como se fosse não, né, algo que ele visse todo dia, porque é algo que ele vê todo dia, e essa compaixão que a gente tem por ele, né, por ele ser uma criança vivendo aquilo, porque ele não pode sair da casa do pai. Ele meio que vive lá tão refém quanto as pessoas que o pai prende ali dentro. É meio triste. Então você fica dividido entre essas duas coisas, e é curtinho aqui, ó. Ele é essa paulada na sua cara em menos de 100 páginas. Vale muito a pena ler. Esse aqui podia ter entrado no meu vídeo de livros anti-ansiedade. Eu teria adorado ler esse livro. Reler esse livro, no caso, né? Muito gostoso. Apesar do tema, né?
Outro que eu quero recomendar e que eu ouço falar pouquíssimo, mas eu acho que merece mais atenção. Primeiro, porque é o Nabokov, né? Segundo, porque é o Nabokov. É A Verdadeira Vida de Sebastian Knight. Esse é um Nabokov pouco discutido, mas foi o primeiro romance que ele escreveu. Então, aqui a gente tem um gostinho do que vai vir depois. Um dos livros que vieram depois foi Lolita, né? Que foi o livro pelo qual ele ficou mais conhecido na época. Então o livro é escrito por Vi. A gente só sabe que ele é V. É a única coisa que a gente conhece. Ele é meio irmão do Sebastian Knight, né? Do título aqui. E aí, com a morte do irmão, ele decide investigar a vida dele, assim, decide conhecer esse meio-irmão com quem ele aparentemente não tinha grandes contatos. Ele vai buscar essa proximidade, né? E também porque um assistente do irmão publicou uma biografia, e aparentemente essa biografia não era muito simpática ao Sebastian Knight. Então o V vai lá e fala assim, eu vou pesquisar a vida dele de novo e vou refutar essa biografia. Então ele entrevista amigos, colegas, até possíveis namoradas, assim. Ele tem uma listinha com quem ele quer falar para tentar entender e conhecer um irmão que ele não conheceu na vida, né? É um livro muito gostoso de ler, sobre resgate, sobre família, sobre conexão. Mas tem uma linguagem difusa, né? Às vezes ele é muito filosófico e às vezes ele é bem objetivo. Então acho que tem que ter um pouco de paciência. O Nabokov, ele tem um estilo de escrita que eu acho que... Eu não sei se todo mundo vai amar, sabe? Mas eu pessoalmente gostei demais desse livro quando eu li. E eu recomendo muito. Se você quer ler Nabokov, mas está meio preocupado de começar por Lolita, por conta de tema e todas essas coisas, dá uma olhadinha nesse aqui. Talvez você goste. Uma leve recomendação. O próximo que eu quero recomendar é, na verdade, um livro infanto-juvenil. Mas que eu acho que vale para qualquer um que está precisando esquentar o coraçãozinho, né? Esse aqui também poderia ter entrado no meu livro Anti-Ansiedade. Eu lembro que eu li esse livro para ler um dia aqui, ó. Curtinho, vou falar o número de páginas exatas, 109 páginas, 109 páginas, rapidinho você lê. E a diagramação dele, ó, é muito boa e tem uns desenhos, ó, é muito boa e tem uns desenhos também nos capítulos, enfim. Esse livro para mim foi um grande, uma parte dele, né, é um grande abraço aos leitores, então... Qual que é a história, né? O pai do nosso narrador, o narrador é o Elias. O Elias tem seus 12 anos, se eu não me engano. E o pai dele, ele trabalhava e costumava ler livros escondidos enquanto trabalhava. Ele era viciado em leitura, ele não conseguia parar de ler. Imagino que vocês conheçam alguém assim, se não for vocês assim, né? E aí, um dia quando ele estava lendo A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, ele desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com o pai dele. E aí o Elias, né, ele herda a biblioteca do pai, que é bem recheada, e aí ele decide ler os livros que o pai lia para ver se encontra rastros do pai, né? E como é que ele faz isso? Ele entra nos livros e conversa com os personagens. E é a coisa mais fofa do mundo, você imaginar que os personagens todos que você já leu compartilham um mundo, sabe? Então, por exemplo, ele entra aqui e ele vai falar com o Dr. Moreau, ele vai falar com o Raskolnikov de Crime e Castigo, ele vai encontrar vários personagens que, né, talvez se você for... É um livro infanto-juvenil, então talvez um jovem não reconheça, assim, muito obviamente, alguns títulos, mas um leitor mais velho vai reconhecer. E aí é muito gostoso imaginar que esse mundo, assim, existe. E aí, enquanto isso, o Elias também tem que lidar com a história de um amigo dele que ele acaba perdendo para o suicídio. Então tem muita conversa aqui sobre culpa, sobre aceitar o seu papel na vida, sobre lidar com a vida e não fugir dela, porque a literatura ela pode ser, né, uma fuga da realidade, mas ela também pode nos ajudar a entender a realidade. Então depende muito como você usa a literatura, né? Ela pode te colocar numa bolha, que foi o que aconteceu com o pai dele, ou ela pode te ajudar a superar algo, que é o que o Elias vai tentar fazer. Então, assim, delicioso esse livro, de verdade, é um livro para quem ama livros. E eu gosto muito de recomendar livros para quem ama livros. E por fim, eu quero falar de Mal Flanders.
não sei se eu já falei dele aqui, eu não lembro. Mas esse aqui é um livrinho escrito em 1722 sobre a história de uma mulher que vai passar por muita coisa. A Moll, na verdade, quando a mãe dela estava grávida dela, ela foi presa. E aí foram deportadas as duas para a América. E ali ela se torna governanta, se eu não me engano, na casa de uma família rica. Os dois filhos da família são abusadores, assim, são meio... Enfim, ela acaba casando com o mais novo, tem filhos com ele, e aí ele morre. E ela abandona os filhos e se passa de viúva rica, para tentar atrair outro marido rico. E aí começa uma série de, sei lá, acho que são 20 anos, mais ou menos, só de tragédias, assim. Inclusive um casamento com o meio-irmão, que ela não sabia que era meio-irmão dela, mas tá aí. Enfim. Ela, em algum momento, ela larga tudo, inclusive mais 2 filhos que ela teve com esse meio-irmão, e volta para Inglaterra. E aí, assim, é só erro, só tragédia, terrível. Tem discussões muito boas aqui sobre costumes morais, conservadorismo, como a mulher era julgada na sociedade, e até algumas críticas ao capitalismo, né? Porque a Moll fez muitas coisas e tomou muitas decisões pura e simplesmente porque ela não tinha acesso a nada sem dinheiro. Tem várias adaptações da obra para a TV e para o cinema também, inclusive a mais recente acho que é de 95. Eu não assisti tudo ainda, eu vou dar uma olhada nisso. Mas assim, vale a pena o livro porque nada supera a escrita do Defoe. Eu gosto demais da escrita dele, então recomendo procurar aí uma edição bonitinha de Moll Flanders. Eu acho que tem edições novas, eu acho. E é isso, esses são 5 livros de ficção que eu adoro e que eu recomendo, e 5 livros que eu quero ler ainda esse ano, e espero que livros que eu possa recomendar também no futuro. Eu volto para contar mais sobre eles para vocês, espero que em breve, veremos. Espero que vocês tenham gostado, me deixem recomendações, me digam se vocês já leram alguns desses livros, principalmente esses que eu não li ainda. Eu tô muito curiosa, ainda mais agora que a gente leu as sinopses, porque é óbvio que eu não li nenhuma das sinopses antes, né? Eu vou escolhendo os livros meio que aleatório, e eu me divirto um pouco fazendo isso. Nos vemos no próximo vídeo, e tchau!